Ao nos depararmos com a vida acontecendo, a nossa reação, porque é algo que vem do passado, a forma como estamos lidando com a vida, quando ela surge aqui, neste momento, a maneira direta que temos para atuar aqui é em um mergulho sem profundidade. Nós não chegamos a águas profundas. Nós ficamos nas águas rasas e os mergulhos não atendem à profundidade, mesmo em águas rasas. Nós não entramos em águas profundas e mergulhamos também com profundidade. O que nós queremos dizer com isso? Quando você pergunta como superar, como driblar, como vencer a insegurança, essa pergunta surge em razão de que na vida não há uma compreensão do real significado dela. E não temos a compreensão porque não descemos em profundidades, não adentramos em águas profundas. Assim, é constante a presença em nós do medo. É por isso que nós queremos vencer a insegurança. Nós desconhecemos a estrutura, a base, o fundamento, os alicerces da insegurança, que é a presença do medo. Não investigamos o medo em nós. Aliás, nada investigamos. Nós nem sabemos o que o medo representa, nem o que a liberdade significa. Para nós, a liberdade é uma ideia. E para nós, o medo é um susto. Mas que também não investigamos. Não investigamos porque não entramos num contato direto com o medo. Acompanhe com calma essa fala aqui. Nós não temos a ciência da liberdade e nem temos a compreensão da verdade sobre o medo. Assim, imaginamos a liberdade e vivemos numa abstração, numa ideia sobre a insegurança. Porque não conhecemos, não entramos em contato direto com a presença do medo. O que é o medo? Quando é que o medo está presente? Em nossas relações, por exemplo, com as pessoas, contato que temos com ele ou ela não é íntimo, não é real. Sim, nós temos um contato físico, até de intimidade, mas não compreendemos o outro, porque não sabemos a verdade sobre nós mesmos nesta relação, neste contato. Então não há uma profunda comunhão. Assim, não há uma compreensão, uma revelação, uma ciência dentro das relações. Isso assusta a mente, apavora a consciência do eu, a consciência egóica em nós. Assim, a vida no ego
é uma vida em medo, é uma vida em insegurança. E nós queremos vencer a insegurança. Insegurança nas relações com as pessoas, mas sem compreender quem são as pessoas, sem compreender a pessoa que nós somos. A insegurança na relação com a vida, mas sem compreender a vida. E aqui compreender a vida não é entender o que a vida é. Você não pode entender o que a vida é. Você pode sim ter uma vivência, uma intimidade, uma comunhão direta com a vida. Isso lhe dá a compreensão da vida. E quando há compreensão da vida, não há medo, não há insegurança. Porque você está lidando com o mistério inalcançável pelo pensamento. E você não precisa. Reparem que coisa extraordinária nós temos aqui. Maravilhosa nós temos aqui. Você não precisa do pensamento para lidar com a vida. Você precisa da inteligência, da sensibilidade, da compreensão. Portanto, lidar com a vida é lidar com o mistério. Sem o padrão do pensamento em nós, que é o padrão do conhecimento, da busca de certeza e segurança, não há insegurança, não há medo. Assim são as nossas relações também com as pessoas. Uma vez que o olhar agora não é mais o olhar equivocado do pensamento na relação, porque há insegurança na relação com as pessoas, porque há insegurança na relação com a vida, porque a forma como nos aproximamos das pessoas é a partir da pessoa que acreditamos ser. É uma ilusão isso. É o que temos que compreender, o que requer a presença de um aprender sobre o autoconhecimento. Porque temos o problema da insegurança e do medo na relação com a vida. Porque olhamos a vida como um elemento separado de nós mesmos. Assim, o que nós temos como vida é uma projeção, é uma imagem que o pensamento construiu sobre a vida. Não é a vida, não é a realidade da vida, é a imaginação sobre a vida. A ignorância é a presença da imaginação. Quando estamos vivendo na imaginação, estamos vivendo na ignorância sobre o outro, na ignorância sobre a vida. Aqui eu me refiro à vida real e o outro como sendo a realidade presente na relação. Nós estamos vendo pessoas, lidando com pessoas, a partir da pessoa que o pensamento diz que nós somos. Estamos lidando com a ideia da vida e não com a vida, como de fato ela acontece. E assim estamos sobrecarregados de diversas formas de temores, de insegurança, e querendo uma segurança que não existe no campo do pensamento, no campo das ideias. A vida é este mistério, o outro é este mistério. Você, em sua natureza essencial, é este mistério.
mas não estamos lidando com a vida, com o mistério. Não estamos lidando com o outro, que é o mistério, com nós mesmos, de uma forma real, que é o mistério. O nosso movimento é o movimento do pensamento, presente em nós, sustentando a mente em um modelo ilusório de existir. Esta é a pessoa, este é o eu, este é o ego. Portanto, qual é a verdade sobre nós mesmos? Desconhecemos. Aqui nos deparamos com algo muito paradoxal. A verdade de que a realidade se revela no desconhecido. Não fica alguém presente. É a própria ciência da vida, a revelação da vida para a vida. Eu não sei se isso faz algum sentido para você. É necessário colocar, ao menos temporariamente, nossas convicções, crenças e todo o condicionamento que nós recebemos da cultura filosófica, religiosa, espiritualista, humanista. Porque nós pensamos como pessoas, atuamos como pessoas, agimos como pessoas, tememos como pessoas. E também vivemos momentos de prazer, de preenchimento, também pessoais. É sempre a pessoa presente, não investigada, não compreendida. A clareza sobre a pessoa é o fim para a ilusão de alguém presente. É o fim para a ilusão do eu. É o fim da ideia de alguém presente sendo uma pessoa. É quando o mistério se revela. Portanto, nada substitui na vida a compreensão de nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é se deparar com a ciência que revela a verdade divina. Como encontrar Deus? Tendo ciência daquilo que aqui está presente. A ciência do mistério presente se revelando a própria vida. Veja, não é algo que se revela para alguém, é algo que se mostra quando este eu não está, este ego não está mais presente. Portanto, a meditação, o que é? A meditação é a arte de assumir a vida, sendo a própria vida. Não é você e a vida. A presença da comunhão na vida, com a vida, é a realidade divina, é a realidade deste ser, que é você em sua natureza real, se revelando como a própria vida. Colocando em palavras aquilo que está além das palavras. Eu me refiro à presença da meditação. Acabamos de fazer isso agora. A presença da meditação é o completo esvaziamento de toda a ilusão sobre a pessoa. Uma vez que a pessoa ela é constituída de experiências, de conhecimentos, de lembranças, e tem estabelecido um centro em torno do qual ela acredita
ser alguém pensando, sentindo, agindo, realizando coisas, tendo medos, inseguranças, prazeres, dores. Uma vez que este centro se dissolve na luz desta compreensão, desta clareza, desta visão, deste perceber direto, temos a verdade da vida, a verdade de Deus. Portanto, como encontrar Deus? Não há como encontrar Deus. Não há alguém para este encontro. Mas há sim como esta ciência se revelar, aqui e agora, quando a ilusão termina. Então coloquem de lado toda a teoria, todas as crenças, todas as buscas, todos os projetos para esta realização. Para a maioria das pessoas, a meditação não é compreendida. O que é meditação? A meditação, o que é de verdade? Seria uma prática, um projeto, algo que você realiza, algo que você faz? Não. A meditação é a presença da revelação, da ausência do eu, da ausência do ego, da ausência do meditador. Aqui, o elemento fundamental para a meditação é a presença da atenção. Sabe quando é que você está atento? Não é quando você pensa em ficar atento. Deseja ficar atento. É quando a atenção acontece. Sim, é quando a atenção acontece. Não tem você no desejo, na intenção, no querer. Quando você diz, vou ficar atento, esta frase, este pensamento, é a própria desatenção. Porque quando a atenção está presente, não fica um pensamento, uma intenção, não fica uma frase. É um olhar, é um perceber, é um compreender. Mas não existe a intenção do eu, não existe um pensamento como um projeto. Não existe o futuro. Quando o pensamento é ficaria atento, é o futuro. Quando a ideia é ficaria atento, é o projeto. Na frase está a intenção do eu. Não existe o eu na atenção. Não existe o projeto na atenção. Não existe o futuro na atenção. Portanto, quando é que você está atento? Quando você não está. Em alguns momentos, a atenção está presente. Ela é algo além da consciência do eu. Ela é algo além do pensamento do eu. É algo além do passado e do futuro. Quando é que você está atento? Sentado à beira de uma praia, o momento é um momento que revela algo além do eu. Ali olhando para o mar, debaixo daquele sol, olhando aquelas águas reluzindo sob o sol.
E lá no fundo, um pequeno barco, uma pequena canoa, com um pescador em pé sobre aquela canoa, ou um pescador assentado naquele barco, diante daquele olhar, ali assentado na praia, sob aquele sol, um espaço interno se abre de silêncio, de quietude. A mente é completamente varrida dos pensamentos. Todo o passado é desfeito. Por alguns poucos segundos, há um encontro com algo fora do passado, fora do futuro, fora da pessoa. Neste contato, uma comunhão está presente, uma revelação está presente. É a ciência daquilo que está fora do tempo, fora do conhecido. É algo indescritível. Depois de alguns segundos, um pensamento surge em sua cabeça. E aí você se lembra do celular e diz: vou tirar uma foto. Quando o pensamento surge, a frase brota em seus lábios, ou o pensamento, como uma flecha, atravessa o seu cérebro. O pensamento é: vou tirar uma foto. Já se foi. O momento se foi. O instante se foi. O encontro se foi. A meditação não está mais presente. Agora surge alguém procurando a melhor posição, surge a aquisição, o desejo, a busca de um quadro mental, de uma fotografia para o momento presente. Algo inteiramente impossível. É assim que o movimento do eu está acontecendo em nós. Nós estamos constantemente registrando o momento presente e, naturalmente, perdendo o instante. Isso passa a ser parte do conhecimento que temos, da memória que trazemos, das recordações que guardamos neste centro que é o eu, que é o ego, que é a pessoa. Portanto, o real encontro com a meditação é a ausência de alguém presente, o que requer a presença desta atenção, desse olhar, perceber, ficar ciente, sem qualquer envolvimento com o momento presente, seja ali na beira de uma praia, num lago, assistindo um pôr do sol. É só o assistir, não tem alguém assistindo. Ou naquela noite, olhando para o céu, para as estrelas, com uma lua lá no fundo, é só o olhar, não tem alguém. Não há uma separação entre alguém no olhar, é a presença do olhar. Notem que não estamos falando de algo tão estranho. Quando aqui tocamos na beleza do encontro com a meditação. Quando aqui tocamos na beleza do encontro sobre o aprender sobre o autoconhecimento. A revelação deste momento, sem a presença do pensador, do experimentador, do observador, é o contato com o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação, sem alguém se envolvendo com isso, aqui, no momento presente. Como ali, na beira daquele lago, na beira daquele rio, assentado naquela praia.
Portanto, qual é a verdade sobre como encontrar Deus? A verdade do encontro é a presença da revelação do momento presente, sem alguém envolvido nisso, sem o eu envolvido nisso, sem o ego. Portanto, o nosso real contato com a vida é a revelação da vida assumindo todo o espaço deste cérebro, desta mente, desse coração. Então, nos deparamos com a vida real, nos deparamos com o outro, sendo também a vida. Nos deparamos com aquilo que somos em nossa natureza essencial. Não há alguém presente neste espaço. E quando o eu não está, quando o ego não está, se revela o momento do aprender. Aqui, aprender sobre nós mesmos é ficar ciente de que aquilo que aqui está presente não é a pessoa, é a realidade da vida. Então, há um aprender momento a momento. No contato com ele ou ela, surge a clareza de que o pensamento é o elemento que separa, que divide, que sustenta uma imagem nesta relação. Então, a imagem, o pensamento, perde a importância. Então, há um olhar para ele ou ela sem o passado. Como há um olhar para aquele pôr do sol, para aquelas águas ali no riacho descendo, sem o passado. O seu encontro com o momento presente é um encontro sem você. Veja, soa muito paradoxal. A realidade daquilo que é você quando você não está. A verdade do seu encontro com a vida sem este eu, sem esta pessoa. Isso requer um cérebro livre, uma mente quieta, um espaço de silêncio aqui e agora, e nele se revelando aquilo que está fora do ego, com os seus motivos, razões, intenções. Então, isso traz o fim para o medo, traz o fim para a insegurança. Porque não há mais uma separação. É a presença da separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus. A presença do medo, naturalmente da insegurança. É a ilusão deste sentido do ego, deste sentido do eu, a presença do medo e a projeção da ideia de vencer. Como vencer o ciúme? Como vencer a inveja? Como vencer o pecado? Como vencer a raiva? Como vencer o medo? Como vencer? É a ideia de alguém para vencer. Não há este eu quando a realidade da vida está presente. E quando toda esta imaginação, toda esta construção do pensamento não está mais presente. O medo é sustentado por uma imaginação.
que é o pensamento se projetando para o pensador. Assim é a raiva, o pecado, a justiça, o bem, o mal. São princípios dentro de uma dualidade típica do pensamento para o pensador. Ir além desta velha condição de conhecimento e de modelo de pensamento é a plena ciência da realidade da vida fora da dualidade. Aqui a palavra é Advaita, a não separação, a não dualidade, a ciência do seu ser, que é a ciência de Deus. É isso que nós estamos juntos aqui, nos finais de semana, trabalhando com você. São 2 dias, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você para este encontro online que temos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos finais de semana conosco, de forma online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A imagem que eu faço de mim mesmo ou a imagem que eu faço do outro. A imagem que eu faço do mundo à minha volta, sempre estou presente. Esse eu é esse centramento de uma identidade na experiência, é esse autocentramento. Se aproximar disso é se aproximar do autoconhecimento. Então, a meditação é a revelação.